As conversas do Botafogo para anunciar o seu próximo técnico ainda continuam, depois de claramente ter dito que não gostaria de assumir nenhum clube nesse momento. Tata Martino está descartado e sobram na lista de John Textor, Rafa Benítez e Vasco Matos, com a tendência muito maior ao Rafa Benítez, porque, segundo as informações que a gente recebe, né, obviamente, na imprensa, dos setoristas do Botafogo e também do pessoal das mídias independentes do Botafogo, Textor tem estreitado relações com Rafa Benítez. Eu vou já deixar logo de cara que eu não gosto do Rafa Benítez e vou tentar argumentar aqui de uma maneira um pouco racional a minha opinião, meu posicionamento, mas, obviamente, depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo, já peço de antemão. Deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos no canal do Caboclo. Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Isso mesmo que você ouviu. Se você se torna membro Helenos e Helenas e recebe conteúdo como esse aqui que você está vendo agora em primeira mão. O pessoal que é membro já assistiu esse conteúdo, já está interagindo comigo, já está deixando aí opinião nos comentários, mas você que ainda não é membro só está vendo agora. Então não perca tempo, se inscreva aí e torne-se membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo. Você também pode contribuir com o crescimento do canal enviando um pix para minha chave canaldocaboclo@gmail.com. Se você gosta do meu trabalho, quer deixar lá sugestões, opiniões, críticas, perguntas, o que você quiser, manda lá também para minha chave canaldocaboclo@gmail.com, tá bom? O Botafogo tem conversado, John Textor, na verdade, tem conversado muito com Rafa Benítez, né? E provavelmente vai fazer uma proposta ao espanhol, podendo assim, inclusive, Rafa Benítez se tornar o técnico do Botafogo para o ano de 2025. Todo mundo está vendo a dificuldade que o Botafogo tem tido no mercado para conseguir achar o perfil ideal do técnico, porém, eu já coloco aqui, e é minha opinião, eu coloco minha opinião antes de mostrar os meus argumentos, que é para vocês lá no final entenderem por que o que eu acho sobre Rafa Benítez e por que eu acho que Rafa Benítez seria uma cilada para o Botafogo e por que eu acho que Rafa Benítez seria uma escolha muito equivocada do Botafogo, um erro que pode custar muito caro ao Botafogo e o meu vídeo aqui é quase que um pedido para que o Botafogo não faça isso. Embora, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, o Rafa Benítez já pode ter se tornado técnico do Botafogo, corro o grande risco de ter esse conteúdo aqui completamente inutilizado. Mas vamos lá. Você pode concordar comigo, discordar, não tem problema, só faça isso, só peço uma coisa. Se for discordar, beleza, discorda com a educação. Se for concordar também, não precisa ser efusivo. Eu só vou colocar aqui argumentos para sustentar, para mostrar para vocês que eu estou tentando sustentar a minha opinião, que no final do dia não vale de nada, porque o poder de decisão está sempre nas mãos do Textor, está sempre nas mãos do Alessandro Brito, eles têm uma capacidade muito maior de análise do que eu tenho, eles estão em conversa, só eles sabem o que eles estão dizendo um para o outro, só eles sabem o que um está prometendo para o outro, enfim, no final do dia, obviamente, eles que sabem mais. Reitero minha confiança em Alessandro Brito e John Textor, porém, ter confiança não significa que quando eles errarem, se eu achar que eles vão errar, né, eu não concorde e só por isso vou ficar quieto e não vou criticar quando tiver que criticar. Eu acho que é salutar, inclusive, a gente criticar todas as vezes que a gente acreditar que um caminho não deva ser aquele caminho tomado. E eu vou fazer aqui uma coisa muito rápida, para também não tomar muito tempo da galera, que é compartilhar com vocês a ficha do Rafa Benítez no Transfer Market, mas isso aqui vai ser só uma orientação, tá? Isso aqui não vai servir necessariamente como argumento principal que eu quero trazer para vocês com relação ao Rafa Benítez, tá? Quando a gente olha para o perfil do Rafa Benítez, o primeiro argumento que muita gente que concorda, que gostaria da contratação dele, é você olhar para o perfil do Rafa Benítez e ver todos esses troféus aqui, né? Que estão aqui do lado dele no perfil. E aí muita gente fala, o cara tem um currículo vencedor.
É óbvio que ele tem um currículo vencedor, não vou tirar isso dele, isso é um dado concreto da realidade, e a gente não briga contra esses dados concretos da realidade, mas a gente pode olhar para os dados concretos da realidade e a gente pode entender em que circunstâncias eles se deram. O Rafa Benítez, sim, é um técnico muito vencedor, não há dúvidas com relação a isso. Ele é uma vez vencedor da Champions League com o Liverpool na temporada 2004 e 2005, lá se vão 20 anos dessa conquista. Ele foi uma vez campeão do mundo de clubes com a FIFA, com a Inter de Milão, na temporada 2010, 2011, lá se vão 14 anos da conquista. Ele foi campeão 2 vezes da Espanha com o Valência nas temporadas 2001, 2002, 2003, 2004. É por isso que o Rafa Benítez aparece para o futebol com essa campanha incrível que o Valência fez, e lá se vão 21 anos dessa conquista, dessas duas conquistas, 22, 21 anos dessas conquistas. Em 2005, 2006, ele foi vencedor da Supercopa da UEFA, da Supercopa, né, da UEFA, o campeão da Liga dos Campeões, da Champions League, joga como campeão da Copa da UEFA, né? Mais ou menos o que o Botafogo vai fazer contra o Racing, né? Agora no mês de fevereiro, em 2005, 2006, tá? Lá se vão 19 anos da conquista. Vencedor também da Copa da UEFA, uma vez com o Valência, lá em 2003, 2004. Vencedor da Liga Europa, tá? Liga Europa, o torneio de segundo escalão da Europa, com o Chelsea em 2012, 2013, tá? Lá se vão 12 anos dessa conquista, vencedor da Taça da Inglaterra em 2005, 2006 com o Liverpool, tá? Taça da Inglaterra, que é o torneio mais charmoso, o mais antigo do mundo, tá? Mas lá em 2006, 2005, 2006 com o Liverpool, uma vez vencedor da Taça da Itália, que é equivalente à Taça da Inglaterra, que não é o Calcio, não é o campeonato italiano, é Taça da Itália. 2013, 2014, com o Nápoles, já se vão 11 anos da conquista. 2 vezes vencedor da Supertaça da Itália, que é o que o Botafogo vai disputar com o Flamengo, tá? Com o Napoli, com a Inter de Milão em 10 e 11, depois com o Napoli em 14 e 15. Já se vão 10 anos dessa conquista. Vencedor da Supertaça da Inglaterra, que é o Community Shield, que é o que o Botafogo vai disputar com o Flamengo, né? Que foi no ano de 2006, 2007, e também vencedor, uma vez, da segunda divisão da Inglaterra com o Newcastle na temporada 16, temporada 17. São títulos relevantes? É currículo relevante? Gente, óbvio que é. Ninguém está aqui para desmentir que o currículo do cara é relevante. Vamos voltar para a página principal dele e a gente vai olhar aqui, tá? Na carreira vamos dar uma olhada na carreira do Rafa Benítez. Vamos olhar a timeline da carreira do Rafa Benítez aqui um pouquinho, tá? Eu não vou entrar no assunto de idade. Eu acho que isso é uma tremenda bobagem. Nesse momento, tem excelentes técnicos de idade mais avançada e tem técnicos muito jovens, todos eles fazendo bons trabalhos. Existem técnicos que fazem bons trabalhos e existem técnicos que fazem trabalhos ruins, sejam eles jovens, sejam eles velhos. Agora, é importante a gente pontuar o quanto que o futebol mudou da época que o Rafa Benítez apareceu para o futebol lá no longínquo 0102, da temporada 0102 com o Valência, passando pelo seu auge, na minha opinião, auge do Rafa Benítez é o momento em que ele passa pelo Liverpool, onde tem as conquistas mais relevantes, e ali ele vence, digamos assim, um dos campeonatos o campeonato mais importante do mundo, que é a Champions League com o Liverpool, tá? Mas nem a vitória pela Champions League na época deu para ele a possibilidade de vencer o campeonato inglês que naquela época era dominado pelo Manchester United do Alex Ferguson, tá? Então a gente vai ver aqui o histórico dele, né? Então ele vem ali pelo Valência, e depois que ele começa a aparecer pelo Valência, Liverpool, ele fez um bom trabalho na Inter, mas ficou apenas 25 jogos na Inter de Milão, tá? E depois ele vai para o Chelsea. Esse trabalho dele no Chelsea é um trabalho interessante, porque ele termina o campeonato inglês em terceiro colocado. Isso na temporada 2012, 2013, que, aliás, é a última temporada que o Manchester United, do Ferguson, até então, técnico do Manchester United, é campeão inglês. O último campeonato inglês do Manchester United foi em 2013,
2012, temporada 2012-2013, ano que o Rafa Benítez fez o seu último, na minha opinião, um último trabalho de excelência, tá? Na época que o Ferguson ainda trabalhava, ainda era técnico, terminando em terceiro lugar com o Chelsea, tá? Depois ele faz um trabalho no Napoli que é questionável. Muita gente fala que o trabalho dele no Napoli foi bom, embora, por exemplo, todo mundo soubesse ali naquela época, 2013, 2014, eu estou contextualizando isso aqui para vocês. O grande bambambam da Itália, e continua até sendo até os dias de hoje, era a Juventus, tá? E a Juventus naquela época ganhando tudo, tanto que nessa temporada que ele ficou lá, né, a temporada que ele permaneceu no Napoli, a Juventus foi campeã. E aí ele sai com algum prestígio do Napoli, né? O Napoli termina em sétimo no Calcio e vai justamente para o Real Madrid. Ele sai do Napoli e vai para o Real Madrid, né? E aquilo ali todo mundo viu nesse momento. Foi na temporada 2015-2016, quando todo mundo acreditava que ele faria ali, então, o grande trabalho da vida dele, porque ele estava basicamente chegando no clube mais poderoso no mundo, ainda com Cristiano Ronaldo no seu elenco. Aí você vê aqui o número de jogos que ele permaneceu pelo Real Madrid, foram apenas 25 jogos. Sabe por quê? Porque o Rafa Benítez, meus caros, ele entrou em rota de colisão com nada mais, nada menos que o Cristiano Ronaldo. Óbvio que é muito difícil você lidar com o superego do Cristiano Ronaldo. Isso é evidente. E não havia somente o Cristiano Ronaldo. Havia outros jogadores ali, muito importantes, já jogando no Real Madrid, do Cristiano Ronaldo, ali também naquele momento. Ele teve um seríssimo problema de gerenciamento de grupo. Ele não conseguiu gerir o grupo do Real Madrid e entrou em rota de colisão com o principal jogador do grupo até então, que era o Cristiano Ronaldo. A coisa ali, o relacionamento deles ficou realmente muito ruim. Ele sai do Real Madrid com apenas 25 jogos, tendo estado à frente do Real Madrid por apenas 25 jogos, e chega no final da temporada para tentar salvar o Newcastle, que vocês estão vendo aqui, que estava brigando contra o rebaixamento. E seria muito injusto da minha parte colocar nas costas do Rafa Benítez a responsabilidade pelo rebaixamento do Newcastle naquele ano. O Newcastle cai, né? Realmente, ele não tinha realmente muito o que fazer naquela temporada, e aí sim, ele faz talvez o seu trabalho, que a gente pode dizer assim, o último trabalho relevante, não de excelência, mas o último trabalho relevante que merece alguma nota, né? Que merece alguma referência, digamos assim, porque ele é campeão da Championship com o Newcastle, ele volta para a Premier League com o Newcastle como campeão, tá? E aí ele inicia a Premier League com o Newcastle e faz uma campanha terrível, tenebrosa. E aí ele acaba saindo do Newcastle e vai para a China para defender o DL Pro. Lá na China, em 38 jogos, ele faz um trabalho tenebroso também. Eu vou até... E aqui o trabalho dele, ó, na China, basicamente foram... Peraí, cadê? Foram 38 jogos, sendo 12 vitórias, 8 empates e 18 derrotas, né? Um trabalho horrível dele. Ele sai da China e vai para o Everton, tá? Depois disso, Everton, que já vinha também cambaleando, já vinha uma bagunça naquela época, faz um trabalho também muito ruim, fica apenas 22 jogos no Everton, e depois dessa passagem dele no Everton, que ele sai em 2022, ele é contratado pelo Celta de Vigo em 2023, para a temporada 23-24. Ele fica praticamente um ano sem trabalhar. Eu vou repetir, ele vai para o Celta de Vigo, depois de trabalhar no Everton, na Premier League, depois de um ano sem trabalhar. E depois desse um ano, por que ele não foi contratado por outros clubes? Por que ele não foi procurado por outras praças? Ele até foi procurado por clubes da MLS. Ele não foi para os Estados Unidos, acabou não indo. Por que ele não foi? Por que ele não tinha mais mercado na Europa? Por que ele não tinha mercado no Oriente Médio? Cadê os clubes do Oriente Médio que estavam contratando medalhões, técnicos medalhões, e simplesmente não olharam para o Rafa Benítez? O que aconteceu? E por que o Celta de Vigo, o importantíssimo Celta de Vigo, vai procurar o Rafa Benítez no ano do seu centenário? Porque apostaram em quem ninguém mais estava apostando, por causa do retrospecto dele muito ruim nos últimos clubes, em todos os últimos clubes que ele passou, pelo problema de relacionamento que ele deixava em todos os clubes que ele passava,
tá? E justamente pela falta de uma atualização no seu sistema de jogo, sendo sempre um técnico muito pragmático para tentar salvar o seu emprego em cada clube que ele trabalhava. Basicamente aquilo que os brasileiros fazem aqui no Brasil e que a gente critica tanto, tá? Então, assim, o maior problema dele, inclusive quando ele vai para o Celta de Vigo, todo mundo fala, mas é o Celta de Vigo. Eu sei, seria muito injusto também você falar assim, o trabalho ruim dele se resume à última passagem dele pelo Celta de Vigo. Não é verdade. A passagem ruim do Rafa Benítez vem desde da última passagem dele pelo Napoli, no ano de 2014. O último trabalho razoável que ele fez no futebol foi pelo Napoli. Se você quiser, por exemplo, chamar o título da Championship como um trabalho de excelência, pode chamar, mas não é. Subindo com o Newcastle, jogando contra um monte de cavalo morto na Championship, que aquele ano foi assim, se desenhou dessa forma. Foi um trabalho que a gente pode dizer, um trabalho que ele merece uma nota, mas não é um trabalho que a gente possa dizer de excelência. Então, sim, o Rafa Benítez é um técnico vencedor na carreira. Ele é realmente um técnico vencedor na carreira. Ele é um técnico que ele passou por grandes clubes na carreira? Sim, ele é um técnico que realmente passou pelos grandes clubes na carreira. Só que a gente precisa levar em consideração que nos últimos 10 anos ele não arrumou mais nada no futebol. Ele não conseguiu nada relevante no futebol. Ele não conseguiu nenhum título nos últimos 10 anos no futebol. E o que aconteceu no futebol de 10 anos para cá? Vocês concordam que o futebol mudou radicalmente de 10 anos para cá, fisicamente, taticamente? Vocês olham hoje em dia para os técnicos de ponta no futebol mundial e a gente vê que técnicos de ponta são técnicos que são inquietos, são técnicos que estão sempre trazendo propostas novas para o futebol, grandes inovações para o futebol. E o Rafa Benítez não é um desses técnicos. Mas o Rafa Benítez, se vier para o Brasil, ele vai deitar no Brasil. Não existe nada que corrobore esse argumento. Porque tudo aquilo que o Rafa Benítez fez em termos táticos, em termos técnicos, em termos físicos, nos últimos 10 anos de futebol, fez água. Simplesmente não tem um trabalho que a gente possa pegar dele e falar assim, isso é uma referência, se você replicar isso aqui no Brasil vai dar certo. Não tem. Simplesmente não tem. O Rafa Benítez, se ele fosse uma opção viável para o Botafogo, válida para o Botafogo, a gente talvez não estaria levando 40 dias para considerar a possibilidade de Rafa Benítez. Provavelmente o Botafogo não teria ido no André Jardine primeiro. O Botafogo talvez não teria ido em outros técnicos como o Paulo Fonseca. O Botafogo talvez não tivesse ido sequer em técnicos como o Xavi. O Botafogo foi procurar o Xavi para saber da viabilidade dele e ele não quis vir para o Brasil. Entre outros técnicos. Então, será que o Rafa Benítez é o técnico que realmente a gente pode esperar com muito otimismo e entender que pode ser um técnico que pode fazer uma grande diferença no Brasil? Não. Ele simplesmente é um dos técnicos que estão disponíveis no mercado, que depois da gente tomar tanto não, a gente pode simplesmente se ver com o técnico do estilo, não tem tu, vai tu mesmo. E aí, eu que, por exemplo, não gosto do trabalho do Tite, não quero ver o Tite no Botafogo. Se você me perguntar hoje se você prefere o Tite ou o Rafa Benítez, mesmo com tudo que eu não gosto do trabalho do Tite, ainda gostaria de ver mais o Tite, gostaria menos de ver o Rafa Benítez no Botafogo do que o Tite. Acho que o Tite seria uma opção, inclusive, menos incoerente do que o próprio Rafa Benítez. Agora, isso não quer dizer que eu queira o Tite no Botafogo. Muito pelo contrário, não quero. E agora, para finalizar, o Rafa Benítez pode ser o técnico do Botafogo. Mas se um dos critérios para se decidir o próximo técnico do Botafogo seja um técnico aderente ao Botafogo Way, isso é o último, esse é o último dos técnicos que vai te entregar isso. Botafogo Way e Rafa Benítez, com certeza, são polos completamente opostos. Um não tem nada a ver com o outro. O Rafa Benítez nunca foi um técnico de propor um futebol ofensivo e você teve o Rafa Benítez jogando em todos os contextos possíveis, jogando em times que tinham menos poder de investimento, onde ele tinha que jogar de uma maneira um pouco mais reativa, mais transicionada, e você teve o Rafa Benítez com o melhor elenco do mundo e nem por isso ele conseguiu fazer um futebol vistoso, um futebol mais propositivo, mais condizente com aquilo que o Textor entende como Botafogo Way.
Então, Rafa Benítez, na minha opinião, meus amigos e minhas amigas, não faz o menor sentido, de ponto de vista nenhum, para ser o técnico do Botafogo. E mais, tem um ego super inflado, seria um técnico que traria muitos problemas, inclusive de controle, para o próprio Textor conseguir controlar um superego como o Rafa Benítez, seria extremamente difícil. Então, na minha opinião, seria uma aposta completamente equivocada do Botafogo. E eu estou falando isso agora, no momento em que possivelmente o Botafogo pode até anunciar o Rafa Benítez, ou já tem até anunciado o Rafa Benítez como seu próximo técnico. Mas, de todas as possibilidades possíveis, eu sempre rezava para que o Botafogo, dos técnicos que estavam disponíveis no mercado sem estarem atrelados a algum outro clube, eu sempre rezava para que o Botafogo jamais considerasse a possibilidade de Rafa Benítez. Infelizmente, o Botafogo pode ser que considere. Você pode discordar de mim o quanto você quiser, tá? O quanto você quiser. Não tem problema. Eu não tenho problemas com isso. Eu só acho, e de forma que eu venho acompanhando a carreira do Rafa Benítez, não é um técnico low profile, é um técnico que estava aí no mercado há muito tempo. Eu sempre acompanhei a carreira do Rafa Benítez, eu sempre torci, inclusive, contra os times do Rafa Benítez, quando eu, por exemplo, todo mundo sabe, eu sou torcedor do Manchester United na Inglaterra e acompanhei muito de perto aquela fase do Rafa Benítez lá. Nunca foi um técnico que me agradou. Cuidado com a cilada, cuidado com a armadilha de que a barra do Botafogo subiu, a gente precisa de um técnico de respeito, um técnico de grife para assumir o Botafogo. O Arthur Jorge, quando veio para o Botafogo, não tinha grife, mas ele tinha uma filosofia de trabalho e foi a filosofia de trabalho que guiou o Botafogo para a escolha do Arthur Jorge, e a escolha se mostrou acertada. Por que a gente não pode buscar um perfil parecido com o perfil do Arthur Jorge? Eu não digo português, pode ser espanhóis, tem espanhóis bons no mercado. O técnico do Queen's Park Rangers, nesse momento, é um técnico que vem fazendo um trabalho razoavelmente bom, mas a filosofia dele de jogo casa muito mais com o Botafogo Way do que o Rafa Benítez. Existem várias outras possibilidades. Detalhe, então nem a equipe técnica do Rafa Benítez a gente sabe do que se trata, quem é. O que a gente sabe é que a equipe técnica do Rafa Benítez foi incapaz de fazer um trabalho minimamente decente numa equipe extremamente modesta como o Celta de Vigo. Então, eu tenho uma temeridade muito grande. Não concordaria com a vinda dele, mas, obviamente, que eu não vou torcer contra. E tomara que, se o Botafogo trouxer realmente o Rafa Benítez contra a minha opinião, contra a minha vontade, que não vale de nada, obviamente, que ele seja muito bem sucedido no Botafogo. Eu vou para todos os jogos para torcer para o Botafogo, obviamente, jamais torcerei contra o Botafogo e não vou ficar torcendo para dar errado só para corroborar com a minha opinião. Pelo contrário, eu quero ser feliz, eu não quero estar certo, tá? Mas eu preciso dizer isso antes das coisas acontecerem, o quanto que me preocupa a possível vinda de um Rafa Benítez. Concordando ou não, eu peço para vocês o seguinte: deixa o like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 para que você receba conteúdos gravados como esse aqui em primeira mão. E também, se você quiser ajudar o canal, se você quiser contribuir com o crescimento do canal, você pode mandar um pix para minha chave, canaldocaboclo@gmail.com. Vocês já sabem, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau.